para o pessoal. Então hoje é dia 22 de julho, são neste momento 4h15 da tarde. Continua a estar calor, aqui o meu caminhão mostra-me uma temperatura de 27 graus. Este caminhão tem o ar-condicionado a trabalhar, aqui dentro está-se bem. Eu estou neste momento a sair da A13, entrar na Circular Norte. Tenho duas entregas para fazer em Londres. Vou dar uma volta grande, eu podia ir a direito na A13 direto a Londres, mas vou dar a volta porque não é suposto lá chegar antes das 5h30 da tarde e portanto vou dar uma volta maior. Vou seguir aqui as indicações aqui do meu GPS, aqui do caminhão. E então vou dar a volta grande. Aqui é um sítio difícil de arranjar estacionamento lá, ao pé da primeira descarga. E portanto, se eu chegar lá muito cedo, não é bom, porque aquilo tem horários que têm que ser cumpridos, senão dá multa. Então a maneira de ocupar um bocadinho de tempo é ir dar uma volta meia. Agora, falando aqui um bocadinho mais sobre o caso do Rui, que eu falei ontem no vídeo sobre derivado da religião dele não poder trabalhar de sexta à noite até sábado à noite. Ele disse que estava a perguntar em relação a trabalhar na Europa. Em relação a trabalhar na Europa não é diferente da relação a trabalhar em Portugal. Tudo vai depender da empresa em que consigas arranjar emprego. Veja como é que este caminhão vai em cima do carro, ali a 1 metro do carro. Isto são profissionais que são criminosos. Isto é uma coisa que, sinceramente, se a polícia ouvir fazer uma coisa destas, apanha para aí 6 pontos na cara, porque isto é muito grave. Se o carro que vai à frente for uma pessoa com pouca experiência e decidir tocar no travão, ele não tem hipótese, ele passa por cima. E lá estamos com mais um acidente grave, causado por um motorista de um caminhão que é suposto ser profissional e é mais criminoso que profissional. Isto não se faz, isto é... Enfim. E se a polícia vê este tipo de situações, neste país é considerado uma manobra muito grave. Mas enfim. Nós, como profissionais que somos, vivemos disto, temos que ter o dobro da paciência das pessoas que só conduzem um carro para ir às compras, para ir buscar os filhos à loja, têm muito menos experiência que nós e, portanto, é suposto nós não pressionarmos os motoristas dos carros, porque eles não têm a mesma experiência que nós temos. Mas há pessoas que parece que não percebem isto. Mas enfim. Por isso é que às vezes acabam em acidentes graves, porque anda sempre tudo a correr. Mas enfim, vamos lá. Continuar aqui com o problema do Rui. Rui, depende da empresa. Como em tudo na vida, as empresas é que mandam na gente, não é? Se tu conseguires arranjar uma empresa, o que eu digo nessa passagem acho que é difícil, que estas empresas que fazem a Europa querem usar tudo ao minuto, não é? Quanto mais tempo o caminhão estiver a andar, mais dinheiro rende, e por vezes têm descargas à sexta, por vezes têm descargas ao sábado. Isso depende muito do negócio que essa empresa de caminhonagem está a fazer,
E portanto a dificuldade em arranjar um emprego desse género é muito mais difícil do que arranjar um emprego de segunda a sexta. Por exemplo, a fazer Portugal ou a fazer Portugal-Espanha como tu fizeste. E nesse sentido é bem mais difícil de arranjar emprego. Mas não é impossível, não é impossível. Não há nada como procurar. E pode ser que tenha sorte, mas não vai ser fácil. Até podes ter sorte e à primeira que procuras arranjas logo, mas é mais complicado. Eu nunca fiz Europa, para ser sincero com vocês, já disse isto várias vezes. Eu nunca andei na internacional. Sou um motorista que vive fora do país, mas nunca andei na internacional. A única experiência que tenho de internacional é quando me meto no carro e vou de férias a Portugal. De resto não tenho muita experiência em internacional. Também diga-se de passagem que não era um trabalho que eu gostasse de fazer. Que eu faria se não tivesse outra opção, mas se puder evitar, é um trabalho que eu não gostava de fazer. Não nasci com o espírito de passar 2, 3 semanas dentro do caminhão. Não é esse o meu espírito. Eu gosto de ir a casa todos os dias. Ou pelo menos quase todos os dias, não é? Neste tipo de ramo que eu faço, vou a casa todos os dias. Mas há outros ramos que se tem que estar um dia fora ou 2 dias fora, depende do sítio para onde se viaja. Há muitas empresas que têm viagens fixas. Vai para o norte, está lá um dia, dorme, vem para baixo. E fazem sempre assim. Isso depende do emprego. E em relação ao teu caso, depende da empresa que tu encontrares. É mais uma limitação, não é? Tudo o que seja limitações torna a dificuldade de arranjar emprego maior. Mas eu, quando vim para esta empresa, também disse que não queria trabalhar ao domingo. E, no entanto, há muita gente que trabalha ao domingo. E eu disse que não queria. E eles meteram-me assim, tudo bem. E no teu caso é a mesma coisa. Tu impões as tuas condições e depois a empresa aceita ou não aceita. Não há muito mais que eu possa falar sobre isso. Em questões legais, dos horários de condução, não há nada que impeça. Nada mesmo. Não faz diferença nenhuma andares na Europa ou andares em Portugal. As leis são as mesmas. Portanto, nesse aspecto, não tenho muito mais para dizer. Se precisar saber mais alguma informação, é só perguntar, que eu, dentro do meu conhecimento, respondo. Eu já estou na Circular Norte, a chamada 406, para quem conhece. E vou fazer uma loja em Old Road, que é ao pé do Banco da Inglaterra. É uma daquelas traçais que fica ao pé do Banco da Inglaterra, onde está muita empresa da parte financeira também. E aquilo, à hora que eu vou lá chegar, é quando está tudo a sair do emprego. É milhares de bicicletas por todo lado. Vamos fazer aqui uma pausazinha e lá mais para dentro da cidade a gente volta a se encontrar. Então agora estamos aqui a fazer uma passagem pela zona de Finsbury Park. Aqui vamos passar perto do estádio do Arsenal. Estamos a passar
lance. A economia está em recessão aqui no Reino Unido. Nos últimos 3 meses a economia caiu. Agora o Ministro das Finanças, né, e o Chanceler andam lá pela China em viagem. Já disse, se a economia não rapidamente não começar a subir, vai mudar a política do país. O que é que se quer dizer? O que é que se quer dizer? Lá vai o pequenino sofrer outra vez. Isso não era mais que expectável que ia acontecer. Que é por causa da incerteza. A incerteza causada pelo Brexit está a fazer com que a economia se retraia. Bonito. Hoje a discussão aqui na rádio é sobre o racismo. Está cada vez pior. Está cada vez pior. Onde é que a gente vai parar com isto tudo? Onde é que a gente vai parar? Só neste momento 5 horas. Oh. Isto é um lado, para o outro, é ciclistas para um lado, carros para o outro, não sei para que lado é que a gente está a virar. Tem que esperar aqui a porcaria da carreira saia da frente. Está quase? Mais andado? O chamado Red Bus. Carreira vermelha, ou ônibus vermelho. É assim que são chamadas essas carreiras, estes ônibus. A Red Bus. Olhem lá a quantidade de bicicletas. Lá para o centro da cidade ainda é pior. A gente já volta. Então esta loja aqui que eu vou passar agora, do lado direito, é onde eu vou fazer a segunda descarga. Mais lá para as 7 horas, 7h30. Vem o senhor polícia cheio de pressa. Estou a chegar a Ivory Corner. É assim que se chama esta rotunda onde eu vou passar agora. Onde estão a fazer obras para alargar a ponte há uns bons anos. Deu que as obras são sem graça. Sai daí, pá! Beleza. Está a chover.
Esta é chamada Ivory Corner, esta rotunda, esta giratória. Ai ai, mais um dia no paraíso. Como dizem aqui os ingleses, living the dream. Vamos lá fazer aqui mais uma pausazinha. Continuamos aqui no meio da confusão. Oh, Mr. Ciclista. Estamos a chegar à zona de Sherbitz. Só neste momento 5 e 1/4, portanto estou a 1/4 de hora da hora de chegada à loja. Olha lá, meu. O caminhão às vezes parece que está a dar-lhe a macacoa. Carrego no acelerador e ele não se mexe. E então andamos aqui por estas ruelas, tendo em consideração que eu estou com um reboque com 13 metros, um conjunto com 15 metros de comprimento, portanto um caminhão articulado com a maior medida que há, e ando aqui por estas ruazitas, no meio das bicicletas e dos carros e dos caminhões e dos ônibus e das carreiras e das pessoas e está sempre a olhar para o lado. Estes ciclistas gostam-se muito de enfiar aqui entre o caminhão e o passeio, deve-se ter 50 olhos. E um acabou de se enfiar aqui ao meu lado. Estava um lá atrás do caminhão à espera. Este entendeu que era mais inteligente que o outro, passou entre o caminhão e o passeio. Hoje é um dia complicado, porque sexta-feira anda tudo na rua, está tudo a correr de trabalho para casa. É aquelas pessoas que estão a vir de fora para Londres para se divertirem à noite. Olha lá, passa lá. É táxis por todo lado, minicabs, carreiras, bicicletas, motas e... Oh meu, oi! Isto é cada um. O ônibus ia-me levando o espelho agora.
150 hoje aqui neste. Tem sinal verde ali para os carros e as pessoas a passar a estrada, penso não é nada com elas. Deve-se ter uma paciência de santo. A sorte é que eu sou uma pessoa super calma. Tenho uma paixão. Agora estes dois decidiram parar aqui. E a gente vai ultrapassar. Porque senão nunca mais sai daqui. Isto é Liverpool Street. Nós temos aqui uma loja chamada Bishopsgate, que é o nome da zona. Para quem conhece, está aí o foguetão aí mesmo à frente. É assim que eu chamei esse edifício aí à frente. O foguetão. Parece um foguetão. Para quem conhece, é Liverpool Station, aqui um bocadinho mais à frente ao lado direito. Portanto, é uma das zonas mais concorridas em relação a uma estação de comboio. É bem conhecida aqui no Reino Unido, Liverpool Station. E isto aqui, estes prédios todos, é tudo centro financeiro. Há a cidade, não é? Que é aquela que eu às vezes mostro em Isle of Dogs, e há aqui esta parte aqui que isto é tudo empresas da finança. Sou o pessoal da nota. Esta gente aqui andando no passeio faz-me lembrar as formigas. Andam todas umas atrás das outras. Que é igual. Devia ser proibido este tipo de caminhões, assim como este que eu estou, andarem aqui na cidade durante o dia. Porque isto é tanta gente, tanta gente. Isto é muito complicado. Portanto, aqui ao lado direito é a tal Liverpool Station, onde esta gente vem e vai. Uns vêm e outros vão. É a tal loja chamada Bishopsgate, que é assim que a gente chama esta loja. Mas agora vamos virar aqui nos semáforos à direita.
preço das casas caiu tudo. Começaram a desvalorizar. A libra continua a 1,20 o euro. Come on, meu. Ei, acorda lá, pá. Taxistas é tudo. Não sei para dormir. Nós vamos chegar agora aqui. Agora aqui é um problema virar aqui para a esquerda. Então, como podem ver, já estou descarregado. Não dei por a cama ter desligado ali. Até virei onde disse ali à esquerda. É uma viragem bastante complicada de fazer. Porque a gente tem que ocupar 3 vias para poder virar à esquerda. E os carros estão sempre a enfiar ao nosso lado e infelizmente não consigo gravar. Mas como podem ver, eu não devia sequer estar aqui, pois as obras já acabaram. Há lojas. É bom para a loja que eu chegue cedo e, portanto, para eles é ouro sobre azul. Eles não dizem nada que as obras já acabaram, mas para nós é muito pior, porque esta hora é muito movimentada e torna-se complicado estar aqui parado, porque bloqueamos uma passagem, uma via e de certeza vou levar uma multa de estacionamento, mas isso já não me chatei porque não sei o que as pago. Nós ficando por aqui, já foi um vídeo grandinho e a gente vê-se por aí no próximo vídeo. Tchau, tchau. Fiquem com Deus e na paz do Senhor. Tchau, tchau.